Você sabia que o blues, o jazz e o canto coral têm influência direta da música africana? Bom, meu nome é Felipe Braz, sou professor e arte educador da CIA Liberdade. E hoje estou aqui para ensiná-los a cantar a música africana. Vamos lá? Neste curso, iremos tratar alguns aspectos importantes da cultura africana, porque ela é uma música tão sentimental e forte ao mesmo tempo. Vamos entender suas características e, ao mesmo tempo, vou mostrar para vocês um estilo musical que tem influenciado gerações, o Spiritual Song, ou o Negro Spiritual. Cantarei uma canção que você se emocionará e entenderá porque realmente esta cultura é uma cultura que transpira sentimentos. Também mostrarei para vocês a influência que a cultura e a música africana trouxe ao nosso continente e ao nosso país. Vamos lá? Apesar do que muitos imaginam, a África não é um país ou uma região escondida no mapa. Na verdade, a África é um continente muito rico e multicultural. Pelo fato de não conhecermos a sua história e a sua característica, nós desvalorizamos a sua cultura. Assim como muitos estrangeiros imaginam o brasileiro. Eu chego a ter a conclusão que eles imaginam que um brasileiro ao acordar apenas samba, não é mesmo? Mas eu não os culpo por isso. Isso se chama falta de conhecimento de um assunto. E a falta de conhecimento de um assunto não nos dá material suficiente para abordarmos uma temática. E é exatamente desta forma que tratamos a cultura africana. E é por isso que eu quero mostrar a vocês a importância de conhecer esta cultura. Durante décadas, o ensino da cultura africana no nosso país foi fragmentado, não permitindo que conhecemos a sua história, a sua origem em sua totalidade. Mas vamos desmistificar este fato. A África é um continente multicultural, provando que ela não é um continente baseado em apenas um aspecto, mas sim em várias culturas, em várias artes, como culinária, canto, dança, percussão, arquitetura, literatura. Como podemos descrever suas características? Musicólogos e especialistas culturais provam que existem duas características importantes na África. A primeira característica é uma cultura forte e impávida. Vou dar alguns exemplos. Quando você vê um africano cantando, por exemplo, você não vê um canto muito tímido, acanhado, mas sim aquele canto forte, valente, impávido, que transmite uma segurança quando ele canta. Parece mais um guerreiro cantando, soltando as mais lindas notas antes de uma batalha. Assim como em outras artes, por exemplo, a culinária, comida forte, a dança, passos muito fortes, muito valentes. Essa é uma característica importante da África, que nos transmite uma segunda característica importante. A segunda característica importante é a sensibilidade, o sentimento. Um africano, quando ele canta, ele declama, ele se expressa, ele joga para fora a sua raiz, um sentimento que sai do coração. Por exemplo, em todas as áreas existem músicas feitas pelos africanos. Pelo nascimento de uma criança, pela morte de um ente querido, para a festa, até para os ancestrais, provando que a música africana é multifuncional na natureza. Não é uma canção cantada à toa, mas de forma realmente emocional. E quero mostrar para vocês a prova dessa tese através de um estilo musical chamado Spiritual Song, ou Negro Spiritual. Eu quero cantar agora uma canção que mostra esse sentimento. A música Amazing Grace, ela foi uma música escrita há 2 séculos atrás. A música Amazing Grace foi composta por um homem chamado John Newton. Mas ouça bem esta canção. Amazing grace, how sweet
this sound. He saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound. He saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Esta música, se você reparou bem, ela transmite um sentimento. Mas quem escreveu essa canção foi um homem chamado John Newton. Se você não conhece John Newton, ele foi um pastor da igreja anglicana nos Estados Unidos. Mas quem foi John Newton antes de ser membro da igreja anglicana? John Newton, na verdade, foi capitão de um navio escravo. Se você olhar a história dessa música e procurar em uma biblioteca, você vai ver escrito, letra, John Newton. Mas e a melodia? Está escrito, desconhecido. Então eu imagino o que fez John Newton a escrever essa canção em cima desta melodia desconhecida, que mais parecia um lamento de um escravo da África Ocidental. Foi o fato dele ser capitão de um navio escravo. Então eu imagino John Newton num navio, como capitão, e o que ele ouviu foi o seguinte: ele ouviu um africano cantando seu lamento. Mais ou menos assim. Algemado. Indo para um país que ele não conhecia. Sem saber quando ele iria ver novamente a sua família. Você reparou bem a emoção que essa melodia transmite? Foi exatamente o que John Newton ouviu naquele navio. Ele não ouviu uma canção, ele ouviu esse lamento de um africano que estava sendo levado dos seus pais, levado da sua família, indo para um continente que ele não conhecia, como escravo, sem sequer saber quando seria livre de novo. Essa história, ela me comove porque quantas vezes nós não entendemos o sentimento do outro e quantas vezes nós não compreendemos o que o outro está passando, não transmitindo empatia. Essa canção é muito forte, exatamente por isso, porque transmite uma emoção, mostrando para você que a África não é uma cultura insossa, mas é uma cultura de sentimentos fortes, profundos, que marca aquele que a escuta. E eu quero falar um pouco da importância desse estilo ou de outros estilos africanos na nossa cultura, na cultura do nosso continente e até mesmo do nosso país. A música africana sempre abriu um leque para a compreensão de sua cultura e a sua influência no nosso continente. No período escravocrata, a música africana, em todos os aspectos, como dança, canto e seus instrumentos,
tornaram-se grandes espetáculos nos teatros e nas praças nos Estados Unidos, de forma depreciativa e estereotipada pelos blackfaces americanos e cubanos. Os blackfaces americanos eram atores brancos que se vestiam com roupas africanas, se pintavam de preto, passavam um produto nos lábios para ficar mais grossos, deixando a música africana de forma depreciativa, pois ela não era produzida ou efetuada nesses teatros pelos próprios africanos. Após a abolição, alguns especialistas culturais colocaram a cultura africana e de seus descendentes como um ponto importante de pauta. Até mesmo os spiritual songs que cantavam a canção que eu fiz agora mostraram seu valor após os nortistas conhecerem os seus talentos durante a Guerra Civil. Por meio dos talentos do povo negro, foram construídas discussões sobre as diferenças raciais e até mesmo sociais. Foram avaliadas as possibilidades futuras dos libertos estarem mais presentes na sociedade livre. Em direta relação com teorias sociais e musicais, a música africana tomou uma nova roupagem. Mesmo assim, tanto academicamente e comercialmente, foi vendida de forma depreciativa. Em torno de seu legado e memória, associado aos sons da África, folcloristas, músicos, especialistas culturais integraram novos músicos, cantores, artistas à cultura do nosso continente, permitindo com que fossem criados novos estilos musicais, que foi uma mistura da cultura africana e do nosso continente. Posso falar de alguns estilos, por exemplo, o jazz, o blues, o gospel americano, a rumba cubana, o candombe uruguaio, o tango argentino e até mesmo o samba, o afoxé e o maracatu brasileiro. Mas eu quero agora falar desta influência da música africana no nosso país. A música popular urbana brasileira tem influência direta dos libertos, que saíram para trabalhar como barbeiros, como lavadeiras e expressavam as suas canções nas ruas, trazendo a sua cultura para a população brasileira, construindo novos estilos musicais, como o samba e como o afoxé. A cultura brasileira e a rica música que se consome no Brasil tem influência direta de algumas básicas matrizes africanas, como o Congo, que sustenta a espinha dorsal da música africana, e tem no Suku a sua música mais popular. A nação Iorubá, que principalmente transmite a música religiosa e as suas vertentes. Também tem a música moçambiquense, que tem as músicas mais antigas e tradicionais da África. Também temos a música sul-africana, que entrou na história após as manifestações políticas no país. Bom, eu apresentei para vocês um pouco da cultura africana e a sua influência no nosso continente. Mas agora nós vamos fazer algo muito bom. Nós vamos cantar. Neste bloco, iremos fazer alguns aquecimentos vocais, entender por que é importante fazer, como fazer e quando fazer. A primeira coisa que precisamos considerar é que um cantor é como um atleta. Um atleta jamais vai entrar em campo sem estar aquecido. A mesma coisa é a nossa voz, pois ela é composta de músculos, como a nossa cabeça, a nossa face, o maxilar, os músculos do rosto, a boca, a língua e até mesmo a nossa garganta. Por isso que é importante um cantor se exercitar, porque a voz, ela depende de todos esses componentes. De manhã, por exemplo, você precisa fazer mais exercícios, porque você dormiu a noite toda, não usou a sua voz e ela descansou por mais de 8 horas. À noite, por exemplo, como você falou o dia inteiro, não precisa de uma carga maior de exercícios. Quando devo fazer esses exercícios?
geralmente antes de cantar, antes de ensaiar e até mesmo antes de palestrar. Devemos entender a sua importância, pois se não praticarmos exercícios antes de cantar ou até mesmo palestrar, podemos machucar a nossa voz. É por isso que eu comparo um cantor a um atleta. Precisamos nos aquecer antes de entrar em campo. Então, nesta aula, ensinarei vocês uma sequência de 8 exercícios para você utilizar no seu dia a dia. Bom, o primeiro exercício que iremos fazer é o exercício de alongamento e massagem, pois quando acordamos ou praticamos uma carga enorme de atividade física durante o dia, como trabalho, exercícios, afazeres da casa, é comum que o nosso corpo crie uma tensão muscular. Então, vamos começar com o primeiro exercício fazendo desta forma. Você vai pegar a sua mão e direcionar até a sua fronte e fazer desta forma, por mais ou menos 1 minuto, relaxando a sua cabeça. Ok? Logo em seguida, você vai levar as suas mãos na ponta do seu maxilar, fazendo exercício de forma circular. É muito comum que o nosso maxilar esteja tenso, pois falamos o dia inteiro. Então, geralmente, ao final do dia ou antes de um show, ele está com tensão muscular. O próximo exercício que iremos fazer é de alongamento. Você vai pegar o seu pescoço e fazer esse movimento. Agachar, virar para um lado, com calma, este movimento você vai fazer 3 vezes. Logo em seguida, você vai fazer a mesma coisa, porém para o outro lado. Você vai agachar o seu pescoço e mudar a direção. Importante que você faça com calma. Exatamente desta forma. Se estralou o seu pescoço é porque está certo. Porque geralmente o nosso pescoço, assim como o maxilar, assim como a nossa face, os músculos do rosto também estão tensos após um dia inteiro de trabalho ou prática de exercícios. Nós iremos agora para o segundo exercício. O segundo exercício que iremos fazer é o humming. Como que funciona o humming? De boca fechada, você vai soltar um som pelo seu nariz. Por exemplo, É importante você saber que não pode estar numa altura que vai machucar sua voz. Sempre num tom confortável. Porém, vou acrescentar um segundo item nesse exercício. Você vai mastigar esse som, mais ou menos assim. E você vai fazer esse exercício por um período de 10 segundos, 3 vezes. Vamos fazer então? Segunda. Terceira. Bom, o terceiro exercício
é um exercício nasal. Ele é parecido com o humming, mas ele tem uma diferença. Vamos lá. Você vai encher o seu diafragma pelo nariz. Puxou o ar, encheu o diafragma. Não é o peito, tá? É o diafragma. Puxou, encheu. Fechar a boca e como se você tivesse um ovo na boca, mais ou menos assim, você vai soltar um som nasal durante 10 segundos. Ok? Só que também existe mais uma prática nesse exercício. Você vai subir e descer o tom. Vamos lá. Encheu o diafragma pelo nariz, ovo, desta forma. Durante 10 segundos. Mais uma vez. Encheu o diafragma pelo nariz, ovo, É importante você entender que o ar que está dentro do seu diafragma vai se esvaindo conforme você emite o som. Natural. Tudo bem? O quarto exercício que iremos fazer se chama fonema. Você vai fazer 3 exercícios. Um que se chama avião, que é o V. O outro que se chama abelha, que é o Z. E o outro que é o G. Tudo bem? Vou fazer o primeiro. Som de avião. Mais uma vez. Tudo bem? O segundo exercício chamamos de abelha, porque você vai emitir um som parecido como de uma abelha. Você vai respirar e fazer este som. Respirou mais uma vez. O terceiro exercício que iremos fazer é a letra G. Só que você vai fazer G, ok? Vamos fazer então. Puxe o ar e solte. G. Mais uma vez. Ok? O quinto exercício que iremos fazer é a vibração de lábio. Você vai fazer exatamente desta forma. Mais uma vez. Se você não consegue, sugiro que você coloque os 2 dedos aqui, puxe um pouco para trás e tente fazer. Mesmo assim, se for difícil para você, vamos tentar fazer de uma terceira forma, que é a vibração de língua. Ok? Escolha a sua forma mais fácil e vamos fazer o exercício exatamente desta forma. Você vai subir o tom, descer, subir e descer. Eu vou fazer com vocês a vibração de lábios. Vamos lá. Primeiro começa no grave, vai para agudo. Grave, agudo. Mais uma vez. Ok? É importante que você faça esse exercício pelo menos 5 vezes. Bom, o sexto exercício que iremos fazer é o exercício de dicção. Geralmente, uma pessoa, ao cantar,
ela tem dificuldade em duas consoantes, o R e o L. O que acontece é que geralmente se embrulham nessas palavras. Então eu vou fazer dois exercícios com R e com L, para você soltar a sua língua, para que a sua dicção seja mais eficaz, ok? O R são dois exercícios e o L apenas um. Com o som, você vai soltar a letra R desta forma. Ha, ré, ri, ró, ru. De novo, porque eu esqueci o rão. De novo. Com o som, você vai soltar a letra R desta forma. Ha, ré, ri, ru, rão. É necessário que seja bem forte, não pode ser tímido, tudo bem? Mais uma vez. Ha, ré, ri, ru, rão. O segundo exercício da letra R é Rá, ré, ri, ru, rão, ok? Vamos lá. Rá, ré, ri, ru, rão. Mais uma vez. Rá, ré, ri, ru, rão. O exercício com a letra L é da mesma forma. Lá, lé, li, lu, lão. Vamos fazer? Lá, lé, li, lu, lão. Mais uma vez. Lá, lé, li, lu, lão. A importância desse exercício é para que você solte mais a sua língua exatamente no R e no L, aonde geralmente cantores, palestrantes se confundem e se embrulham nessas palavras. Bom, o próximo exercício que iremos fazer se chama modulação. O que acontece quando um iniciante de canto ou palestrante faz? Ele geralmente fala de uma forma muito reta, ou o cantor, ele também canta muito reto, né? Por exemplo, Jambacacumbi querema turiraue, certo? Mas a modulação, ela faz com que você consiga subir, descer a sua voz. Exemplo, Jambacacumbi querema. Você percebeu? Querema. Dá um tom diferente na sua interpretação. Então vamos fazer um exercício com as 5 vogais. Assim, sempre respire antes, do grave para o agudo. A, é, i, ó, u. Mais uma vez. A, é, i, ó, u. Esse exercício é importante exatamente para que você não fique cantando de uma forma muito reta, mas sempre dá uma qualidade a mais na sua interpretação. O 8º exercício que iremos fazer se chama respiração. A respiração é o ponto fundamental do canto. Sem a respiração, não conseguimos cantar de forma eficaz. A respiração é o ponto fundamental do canto. Então vamos fazer este exercício. Você vai encher novamente o seu diafragma pelo nariz, encheu, barriguinha para frente, e você vai fazer exatamente desta forma. Como soco para dentro, você vai fazer assim. E na 10ª vez, você solta todo o ar. Vamos fazer uma vez juntos? Encheu o diafragma, soltou. Tudo bem? Lembre-se sempre,
que esses exercícios é importante sempre fazer quando você irá cantar ou até mesmo palestrar. Agora nós iremos para a última parte desta aula, a parte da prática. Nós iremos cantar. Nós cantamos junto esta canção, mas eu quero contar um pouco da história desta música. Esta música conta a história de dois amigos inseparáveis. Um se chamava Ganga Mussa e o outro Ganga Zumba. Ganga Mussa e Ganga Zumba nasceram juntos no Quilombo dos Palmares. Ali construíram uma amizade muito forte, uma parceria incomparável. Porém, Ganga Mussa, mais velho, quis se aventurar. E nessa aventura decidiu sair do Quilombo dos Palmares e construir o seu próprio quilombo em terras distantes. Porém, o tempo se passou, Ganga Mussa ficou muito velho, assim como Ganga Zumba. Porém, o seu sentimento de amizade por Ganga Zumba era tão forte que, em seu sentimento, dentro de si, ele percebeu que o seu amigo estava para morrer. Ganga Mussa, muito contrito, muito aflito, ele decidiu então sair do seu quilombo e se dirigir até o Quilombo dos Palmares. Ganga Mussa, ao sair do seu quilombo, ele passou por um lugar que tinha muitas plantas, muitas flores. Então, ele começou a cantar esta canção que você ouviu. Eu vou colher as folhas do licuri para fazer uma esteira para o meu amor dormir. Após ele cantar esta canção, ele foi até o Quilombo dos Palmares. E quando chegou lá, ele realmente viu o seu eterno amigo, o seu parceiro de infância, aquele amigo inseparável, morto. E ele cantou mais uma vez esta canção. O importante de falarmos desta música é que nós medirmos a forma de amar. Mas o amor, ele é muito complexo, ele tem as suas riquezas. Essa música trata de um amor fraternal, de um amor da amizade. Quantas vezes nós não amamos o nosso próximo? Não amamos os nossos parentes,
os nossos alunos, os nossos parceiros de trabalho. Mas a empatia, a sensibilidade com o outro é importante. Eu quero que você coloque essa canção, não só na sua cabeça, mas no seu coração. Você entenda que a parceria, o amor, a empatia pelo seu próximo é tão importante quanto o amor que você tem por si mesmo. Essa outra música, chamada Jamba, ela também tem uma história impressionante. Ela conta a história de um reino chamado Moçambique. Moçambique hoje é um país, mas um dia ela foi uma tribo, um reino. Esse reino era um reino muito poderoso, um reino muito forte, com grandes guerreiros, com valentes, com soldados, cheio de animais, com uma agricultura muito forte. E este reino tinha um rei também muito forte. Porém, esses filhos, muito ociosos, queriam se tornar rei rapidamente. Mas o rei não tinha pressa de entregar o seu reino para um de seus filhos assim tão depressa. O que aconteceu? O filho mais velho não queria mais estar ali. Ele tomou parte do reino, levou alguns valentes, alguns soldados e construiu seu reino em outras terras. Assim os outros filhos fizeram a mesma coisa. Cansados pelo fato do pai não entregar este reino a um deles, todos saíram e construíram suas próprias terras. O triste dessa história é que todos levaram uma parte daquele lugar. Valentes, soldados, agricultores, construtores, deixando Moçambique sem nada, um reino sem valor. E os inimigos, percebendo que aquele reino estava fraco,
decidiram então tomar posse daquele lugar. E eles entraram, invadiram e tomaram tudo que restou. Até mesmo o rei veio a morrer em uma das batalhas. O interessante é que após um tempo, o filho mais velho percebeu que o reino havia se desmoronado. Ele decidiu voltar e se empossar rei daquele lugar. Os outros filhos fizeram a mesma coisa. Saíram de suas terras e também queriam tomar Moçambique para si. A briga entre os irmãos não se cessava pela posse daquele lugar. Até que um dia, um dos irmãos, cansados de tomar posse da sua herança, saiu com seus valentes e construtores. Cortaram árvores gigantes e decidiram construir uma fortaleza em volta daquele lugar, impedindo que a terra tivesse novos ataques. O segundo filho, vendo a atitude do primeiro, decidiu fazer a mesma coisa. Porém, ele saiu e foi pescar, trazendo comida para os seus habitantes. O terceiro filho fez a mesma coisa e assim por diante. Cada um cuidou de uma área, da pesca, da construção, da agricultura, dos animais, das guerras, e aquele reino se tornou forte novamente. Após um ano, eles percebendo que aquele reino se tornou um reino grande novamente, então eles fizeram uma festa muito linda, com todo o povo reunido. E os irmãos então, em volta de uma fogueira, decidiram cantar esta canção que você ouviu. Jamba, Cacumbi, Queremá, Turirauê, Mapiá, Mongorombô. Que significa: nós nunca mais iremos brigar e nem nos separar. Kosi sikele lia Afrika Malupakan news pono layo Izwai michana soyetu Kosi sikelela Cina Lusapo layo Kosi sikeleli Afrika Malupakanizu pondo layo Izwai michanda soyetu Kosi sikelela Cina Lusapulayo Kosi sikeleli Afrika Malupakanizu pondo layo Izwai michanda soyetu Kosi sikelela Cina Lusapulayo. Bom, esta canção originou-se após o apartheid na África do Sul. Eu quero que você ouça agora a tradução desta música. Deus abençoe a África, que as suas glórias sejam exaltadas. Deus nos abençoe, porque somos seus filhos. Quero agradecer você por ter assistido essa aula. Tenho certeza que você sairá com conteúdo muito rico. Saravá, Aie, Abá.